bem com vocês? Hoje, no nosso conteúdo de matemática, nós vamos falar sobre regularidades. Regularidade é quando você vê que o produto de uma multiplicação também pode ser produto de outra. Vamos dar uma olhadinha lá? Complete o quadro a seguir, sabendo que os números das casas pintadas de verde são os fatores das multiplicações. Lembrando que fatores são aqueles números que vêm antes do resultado. Por exemplo, 2 vezes 5. O 2 e o 5 são os fatores da multiplicação. O sinalzinho é o x, que é o sinal da multiplicação, igual, e o resultado a gente chama de produto, tá certo? Então, todos esses numerozinhos aí que estão na parte verde, tanto os da vertical quanto os da horizontal, são os fatores da multiplicação. São os números que eu tenho que calcular, tá bem? E na parte branca, são os produtos, ou seja, são os resultados. Nós já fizemos uma atividade parecida com essa, só que usando a adição. O número da lateral mais o número que estava lá em cima. Agora, em vez de ser adição, é multiplicação. O número da lateral vezes, que tem um xizinho ali lá em cima, que é o sinalzinho de vezes, o número da lateral vezes o número de cima. E aí, na parte branca, você vai colocar o produto, o resultado dessa multiplicação. É igualzinho, por exemplo, o nosso jogo, que é aquele jogo que a gente jogou na nossa aula online do... Já esqueci o nome do jogo agora. Que você seleciona um númerozinho da lateral e um númerozinho de cima, Batalha Naval, ele lembrou. Igual Batalha Naval. Você vê o númerozinho do lado e o númerozinho de cima e vê qual quadradinho que tá os dois, tá certo? Tanto do lado quanto de cima. Aí você vê o quadradinho que ele vai parar e coloca ali o resultado da multiplicação. Por exemplo, ali o livro já colocou 2 vezes o 2. E aí o quadradinho que parou, ó, segundo quadradinho deitado e o segundo quadradinho em pé. Aí parou ali 2 vezes o 2, 4. Outro também que o livro colocou, 3 vezes o 3. Então, no terceiro quadradinho deitado e no terceiro quadradinho em pé. No quadradinho está o resultado da continha 3 vezes 3, que é 9. Ah lá, o 18. 2 vezes o 9. 2 vezes o 9. Aí eu vou olhar o quadradinho, a coluna do 2, a fileira do 2 e a fileira do 9 ali no segundo quadradinho. 2 vezes 9, 18. O 2 vezes 10, isso a Tia está falando todos os que o livro já colocou, tá bom? 2 vezes 10, então eu vou olhar a fileira do 2 e a fileira do 10. E vou colocar ali no quadradinho 2 vezes 10, 20 é o resultado. E assim vocês vão marcando sucessivamente, vocês vão marcando, tá bem? Aí vão fazendo de todas, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, vai fileira por fileira, vai na fileira do 1 e faz 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, até 1 vezes 10. Depois vai na fileira do 2, depois vai na fileira do 3, vai deitado, tá? Depois vai na fileira do 4, aí vê 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Depois vai na fileira do 5, fileira do 6, fileira do 7, fileira do 8, fileira do 9 e, por último, a fileira do 10. Lembrando que essas são as tabuadas. Tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10. Só que está num quadro, que aí você consegue ver todas elas juntas. Tá bem? Então, vamos lá. Agora, responda. Olha lá. Letra A. O número 12 aparece mais de uma vez? Como assim, tia Lia? O produto, o resultado das multiplicações. O número 12, como resultado, como produto dessa multiplicação, ele aparece mais de uma vez? Na parte branca que a tia Lia está falando. O número 12, ele aparece mais de uma vez? Ele é resultado de mais de uma continha de multiplicação? Ou ele é resultado só de uma continha de multiplicação?
Você vai olhar ali o quadro e vai ver. Ah, ele aparece mais de uma vez. Ou então, ele não aparece não. Vai colocar ali. Em quais multiplicações o número 12 aparece? Tia Lia vai dar uma cola aqui, hein? Na primeira conta que o número 12 aparece. 6 vezes 2, ou 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Mas ele só aparece na 2 vezes 6? Não. Qual outras contas de multiplicação ali do quadro que o número 12 aparece? Então, coloca lá 2 vezes 6 e coloca as outras que o número 12 aparece. Tá bem? Como resultado. Tá certo? Letra B. Que fatores temos de multiplicar para obter o número 30? Como assim, tia Lia? Lembrando que fator é a continha de multiplicação. É um número que vem antes do sinalzinho da multiplicação, que é o x, e o número que vem depois do sinalzinho da multiplicação. Então, são os dois numerozinhos, o que vem antes do x e o que vem depois do x. Esses são os fatores, é a continha de multiplicação. A pergunta é, quais os números que nós temos que multiplicar para ter o número 30? Quais as contas de multiplicação que aparecem aí no quadro dá 30? Quais são as continhas que vão dar o resultado, o produto 30? Vai olhar ali no quadro, vai ver, isso daqui deu 30. Por exemplo, tia Lia vai dar a colinha aqui, hein? 10 vezes 3, ou 3 vezes o 10, dá 30. Então, você vai colocar ali 3 e o 10 dá 30, tá certo? Tem outro que dá 30? É só ou troca, mas tem uma outra conta ali também que dá 30. Olha lá no quadro, tá bem? Letra C. Pedro observou que todos os resultados da multiplicação por 2 são números pares. O que você pode dizer sobre os resultados das multiplicações por 3? Como assim, tia Lia? Lembra que número par é quando, por exemplo, se eu tenho 4 balas e eu quero dividir para 2 pessoas, vai dar 2 para mim, 2 para você. Fica igualzinho. Nos números pares, quando a gente divide o número, ele fica igualzinho, a mesma quantidade por um lado, a mesma quantidade para o outro. Mas se eu tenho, por exemplo, o número 7 e eu quero dividir bala para mim e para você, eu consigo dar o mesmo número de balas para você e para mim? Não. Um vai ficar com mais do que o outro. Então, 7 não é um número par, é um número ímpar. É só a gente lembrar, por exemplo, do par de sapato. Eu tenho um sapato para um pé e um sapato para o outro. Se eu tivesse 3 sapatos, mas eu tenho só 2 pés, então 3 já sei que é um número ímpar. Se eu tenho o número 4, eu tenho 2 para você, 2 para mim, é par. E se eu tenho o número 5? Não vai dar, né? Vai ficar 3 para você, 2 para mim, não vai dividir igualzinho. Então, par e ímpar, é só lembrar assim, no par, se eu for dividir para 2 pessoas, por exemplo, ou para 3 pessoas, por exemplo, número 6, se eu vou dividir para 3 pessoas, um vai ficar com 3, um vai ficar com 2, desculpa, outro vai ficar com 2 e eu vou ficar com 2. Dividiu direitinho. Mas se for, por exemplo, o número 7, que a tia Lia falou, não é par. Então, a pergunta é o número 3. O que você pode dizer sobre os resultados das multiplicações por 3? Então, você vai olhar todos os resultados lá das multiplicações por 3 e vai ver, é par ou é ímpar? Vê lá com a tia Lia e você vai responder, par ou ímpar? Os resultados da multiplicação por 3. Vamos para a página 33. Na página 33, na número 1, está falando o seguinte. Observe o quadro da página anterior e marque com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas. Primeira frase, vamos ver. Os números da coluna 8 são o dobro dos números da coluna 4. Lembrando que o dobro é quando a gente multiplica por 2. Tá bem? Então, vocês vão colocar lá, isso é verdadeiro ou isso é falso? Os números que estão na coluna 8 são o dobro dos números que estão na coluna 4. Os resultados, tá? Os produtos, olha lá. Segunda frase. Os números da linha 9 são o dobro dos números da linha 3. É isso mesmo?
os resultados lá dos números da linha 9 são o dobro, é como se eu estivesse pegando o resultado do 3 e multiplicando por 2, vai dar os números lá da linha 9? Vê lá. Terceira frase. Para completar os números da linha 7, podemos somar os números da linha 3 com os números da linha 4. Se eu somar, se eu adicionar, se eu fizer a continha de mais dos números da linha 3 com os números da linha 4, eu consigo pegar todos os resultados lá da linha 7? Dá certinho? Me diz aí. Se 3 vezes 2 é igual a 6 e 4 vezes 2 é igual a 8, então 6 mais 8 é igual a 7 vezes 2, será? Quanto que é 7 vezes 2? 6 mais 8 dá isso? É só você pensar primeiro. 7 vezes 2 é igual a 6 mais 8. Dá isso? Dá esse resultado aí, do 7 vezes 2? Pensa aí. Número 2, responda a questão. Sabendo que 8 vezes 5 é igual a 40, como calcular 9 vezes 5? E aí, como é que fica essa continha? Número 3, qual das afirmações está correta e por quê? Primeira afirmação. Para saber o resultado de 7 vezes 9, Bianca faz 7 vezes 10 e 7 vezes 1. Depois, ela calcula a diferença. Lembrando que diferença é a continha de menos. O maior menos o menor. Depois, calcula a diferença entre os dois resultados. Segunda afirmação. Para calcular 7 vezes 9, Arthur multiplica 7 vezes 5 e 7 vezes 4. Depois ele soma, faz a conta de mais os resultados. Então, qual das afirmações está certa? Qual que dá certinho? O resultado dá ok. A primeira afirmação ou a segunda? E por quê? É para botar a cachola mesmo para funcionar. Tá bem? Não é para ficar só esperando a tia Lia lá na videoaula, na nossa aula online dar a resposta. É para tentar fazer. Tia Lia, acabou que eu errei. Mas você tentou? É isso que importa. Eu quero você tentando fazer. Bota a cachola para funcionar aí e tenta fazer isso daí. Ah, outra coisa. A nossa senha da aula de hoje é multiplicação. Tá bom? Essa é a palavra da nossa senha dessa semana, desse vídeo. Multiplicação. Vamos lá. Número 4. Número 4. Calcule o resultado das multiplicações. Então, tem lá, letra A, 0 vezes 5. Letra B, 0 vezes 31. Letra C, que não está aparecendo aí. 8 vezes 0. Não está aparecendo, não tem problema. Letra D, 0 vezes 9. Letra E, 4 vezes 0. Letra F, 4 vezes 1. Letra G, 5 vezes 1. Letra H, 7 vezes 1. E letra I, 1 vezes 8. E aí a pergunta que o livro faz é, você observou alguma regularidade nessas multiplicações? Explique para um colega o que você percebeu e escute a explicação dele. Como assim regularidade, tia Lia? Teve mais de o mesmo resultado, o mesmo produto em mais de uma multiplicação? Olha lá e fala com a tia Lia, sim ou não. E na nossa aula online a gente vai conversar sobre isso. Bom, pessoal, essas duas páginas é para botar a cachola para funcionar mesmo. Eu quero ver vocês se esforçando porque eu sei que vocês são capazes e vocês conseguem. Vocês são top. 10, nota 1000 para vocês. Um beijo, um queijo, até nossa aula online, hein? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.